Presidente, antes de mais nada, agradecer a todos vocês, meus amigos. Nós estamos aqui debatendo dentro do espírito democrático que nos cabe e essas críticas, eventualmente, esses levantamentos que nós estamos fazendo têm que ser vistos como formas de justamente aprimorar o nosso sistema. Corroborar com a opinião do senador Marcos Rogério quanto às questões dos fundos. Eu mesmo tenho uma relatoria, que é o FUST, também da Telecomunicações, na minha mão hoje, que é um dos casos desse represamento de recursos que fica nesses fundos. Mas eu queria voltar aqui rapidamente a pontuar as coisas em relação ao consenso, alguns consensos que nós temos aqui e alguns dissensos. E o consenso, como o César colocou, basicamente nós todos queremos concorrência. Ninguém está aqui preconizando que a gente volte à era do preço batido martelo pelo governo e que as empresas tenham que se adaptar se quiserem servir aquele tipo de serviço aéreo. No entanto, concorrência não é uma palavra mágica, não é uma coisa solta. Não, isso aí é do tempo da pós-Idade Média, quando se inventou o liberalismo. Isso é um liberalismo primitivo. A senadora Kátia estava descrevendo uma situação que é real em alguns casos no Brasil, que eu brinquei aqui dizendo que é o ultraliberalismo, mas que é isso, um liberalismo laissez-faire, laissez-passer, laissez-tout, entendeu? Deixe tudo rolar, que tudo vai se acertar. E não é assim, a humanidade não é assim. Então, concorrência não quer dizer liberar tudo, liberar geral. Concorrência pressupõe, sim, registro de preços. Precisa saber como é que você sabe, num CAD ou na ANAC, se tem um problema de discriminação de preços, se você não tem uma base de dados. Então, registro precisa ter, regulação precisa ter. A própria agência é a personificação disso. Fiscalização, a própria agência é a personificação disso. Controle, minha gente. Quando a gente fala controle, de uma vez por todas, vamos esclarecer. Nós não estamos falando de controle, não é imposição de preço, não é tarifação. Tarifação pública é outra coisa. É quando o Estado decide colocar um preço de interesse social e subsidia, por exemplo, um ônibus público, um transporte, alguma coisa que interessa ao Estado, a uma prefeitura, subsidiar. Então, isso é tarifa pública. E aqui nós estamos falando de preço. Preço, não precisamos ficar discutindo de novo se preço é livre. É livre. Mas o fato de ser livre não pressupõe que qualquer um faça o que quiser, não. E esconda, sobretudo, a composição dessas tarifas. Então, por exemplo, eu não vejo nenhum problema, esclarecendo até posições anteriores, onde eu pedi vistas aqui naquele projeto, por exemplo, do capital estrangeiro, tem absolutamente nenhuma restrição à questão do capital estrangeiro nas empresas aéreas. Sabe por quê? Porque é empresa brasileira de todo jeito, estabelecida sob as leis brasileiras. No setor de petróleo, em 97, fiz parte do conjunto que fez a lei. Para explorar petróleo no Brasil, basta ser uma empresa brasileira constituída nas leis brasileiras, com sede no Brasil. O capital pode ser 100% estrangeiro, sem problema nenhum. Então, por que nas aéreas não poderia ser? Não tinha nada contra isso. Como também não tenho nenhum problema com a discriminação de preços fragmentados por serviço dentro do avião. Pode vender rede, pode vender peixe frito, pode vender o que quiser lá dentro. O cara compra se quiser, e se não tiver nada a ver com a segurança aérea, com o incômodo do cheiro do peixe frito no vizinho. Mas pode vender televisão, fazer propaganda, o que quiser, desde que me permita colocar um fone para não ouvir aquela chatice. Mas, enfim, sanduíche pode vender, porque é muito melhor. Você não entra no avião para jantar, nem para tomar champanhe, né? Você quer sair do ponto A, chegar no ponto B, e se você estiver com fome, comprar um sanduíche que esteja disponível lá no carro. Então não tem nenhum problema com isso. Bagagem, mesma coisa. Pouco relevante. Ninguém é obrigado a sair carregando mochila, bagagem dos outros acima de um determinado nível razoável de uma pessoa, de um transeunte, com a bagagem de mão. Nenhum problema quanto a isso também. Nenhum problema quanto a isso. Mas o que nós estamos falando aqui é de fragmentação da tarifa. Quando a gente fala, o termo em inglês é o breakdown, né? Então, é ajudar a construir essa tarifa, entender essa tarifa com transparência, até para e principalmente ajudar o problema. Como é que a nossa governadora Fátima Bezerra, ou os governadores do Mato Grosso, de Roraima, de Rondônia, etc., podem ajudar a entender o problema se eles não têm a menor ideia de por que aquele preço é daquele jeito? Por que ele é secreto, esse preço? Por que a ANAC e o CAD não sabem? É o único setor que tem isso, poxa.
Eu não vejo nenhuma caixa preta dessa em outros setores. Todos eles têm que publicar preço de uma forma ou de outra. Então, como é que os governos, a estatal do petróleo, as empresas que participam, já vou falar do combustível, as agências reguladoras, até as outras, né? Porque aqui nós temos 2 casos de regulação. A gente citou aqui o preço da tarifa aérea mesmo e depois o do combustível. Então já tem 2 agências envolvidas. Se a componente cara, por exemplo, fosse eletricidade, teríamos a ANEEL. Se a componente cara fosse o uso de banda larga ou um serviço qualquer de telecomunicações, teríamos a Anatel. Então teríamos aí um cruzamento de áreas reguladoras. Mas para regular, elas precisam conhecer as componentes dessa tarifa. Foi basicamente isso que nós pedimos ao CAD aqui nesse processo, corroborado pelos senadores de Mato Grosso, pelos senadores da Bahia. E, na verdade, nós estamos falando aqui também do algoritmo. Aquele algoritmo que faz a gente comprar passagem, eu também não tenho problema nenhum com ele. Eu entendo que uma empresa como negócio precise estimular a fidelidade ou a antecipação da compra para garantir o fluxo de caixa e saber organizar minhas rotas, meus voos. Não tem problema nenhum. Quanto mais antecipado, mais certeza eu der para o vendedor do serviço que eu vou comprar esse serviço, mais eu posso ter desconto. Não tem problema nenhum com diferenciação também de rota, de voo direto e indireto, com escala, sem escala. Claro que tem que ter diferença de preço. No entanto, se você não conhece o critério, a lógica disso, esse algoritmo pode virar uma pegadinha contra o consumidor. Ele pode fazer você pesquisar 10 vezes, por alguma razão que você pesquisou 10 vezes, na 10ª vez o preço sobe. Não tem nada a ver com a concorrência. Ele percebe a sua necessidade de estar pesquisando aquele produto e começa a jogar com o seu desejo. Isso já é limítrofe da concorrência desleal ou do oportunismo de mercado. Né? Então eu posso conhecer também essa indução à contratação, essa antecedência, etc., mas posso também jogar. E outra coisa, eu também não tenho problema se você, como o Uber faz, que às vezes você não tem dinheiro para pagar, ou o cartão de crédito não funciona, o que é que acontece? Você fica com aquilo bloqueado para comprar passagem. Quando entrar na próxima compra, ele te cobra aquilo que você não pagou na outra viagem, não é isso? Quando o camarada não vai, faz no-show, que prejudica a empresa, também não tem problema nenhum que cobre do passageiro que deu no-show, que não avisou a tempo, cobre se faça um prazo aí para fazer isso. Nenhum problema. Eu entendo todo o lado do negócio da empresa aérea. Só queria botar isso antes de mais nada, para não dizer que eu sou o carrasco aqui, que estou querendo dificultar o negócio. Não. Tudo isso eu entendo. O que eu não entendo e não aceito é que você tenha práticas que você não conhece, não conhecer a lógica desse processo. E vou provar isso com o próprio argumento das próprias companhias aéreas, porque nós estamos falando aqui de transparência, senador Jaime. E transparência foi exatamente o que as empresas aéreas pediram ao CAD em 19 de setembro de 2018, um processo pedindo transparência no preço do QAV. As aéreas pediram transparência no preço do QAV, quer dizer, elas querem também transparência no preço de alguma coisa que elas consomem, como nós. Houve uma subida lá de 82% em 2 anos no preço e elas foram lá e pediram, e eu acho legítimo também, como eu também quero ter transparência na própria tarifa aérea. Então não vejo nada de mais nisso. Agora, alerto uma coisa a todos os senadores que estão aqui. Está havendo um jogo de cartas marcadas, de combinações, de culpar agora a Petrobras por tudo. Tudo a Petrobras é um monopólio, tudo as coisas estão caras porque a Petrobras é monopólio. Não é não. O senador Marcos Rogério, que é companheiro nesse tipo de argumentação. Avisa o presidente, cuidado com os ultraliberais de Paulo Guedes, porque isso é um falso argumento. A Petrobras, nesse caso aqui, não tem monopólio nenhum. Desde 97... todo mundo pode importar e exportar gasolina, diesel e QAV também. Existem mais 2 operadores no mercado, a BP Aviation e a Shell Aviation. Ah, mas ela não tem o market share da Petrobras. Claro, ela também não tem isso como é que chama? Na Malásia. A Petronas é a Petrobras de lá. Ela não tem isso na Inglaterra, que a BP é dominante. Porque tem empresas que dominaram seus mercados historicamente, tem uma dominância de mercado, mas o mercado é livre. A BP Aviation pode importar QAV a hora que ela quiser. Ah, mas ela não pode usar a infraestrutura da Petrobras. Construa a sua, ué. Aí também obrigar a empresa que é hegemônica a vender a sua, como estão fazendo com as refinarias, vender as suas refinarias para abrir mercado para as outras é demais. Faça a sua refinaria. Nós não temos déficit de refino? Se nós não tivéssemos déficit de refino, eu aceitaria esse argumento. Agora venderam os gasodutos do Nordeste
como vocês bem sabem, do Norte e Nordeste, todos os gasodutos, a toda a malha do Norte e Nordeste, volto a frisar, foi vendida a uma empresa francesa. Não foi exigido nenhum compromisso de investimento adicional, nenhum. Então, o que foi vendido é que alguém vendeu a casa para pagar aluguel. Então, não vamos cair nessas parrelas, seja de direita, seja de esquerda, pelo amor de Deus. A Petrobras não é culpada por isso, não. Sabe qual é a culpada disso aqui? O que a senadora Cátia Abreu descreveu ali. Nós somos um país autossuficiente que resolveu pagar petróleo internacional a preço dolarizado, em tempo real, como se fôssemos o Japão energético. Então, nós transformamos o Brasil num Japão energético e aí o setor produtivo agora quer reclamar da Petrobras. Não, vai reclamar da política de preço, que, claro, também por erros do governo do PT, eu sempre afirmo isso e reconheço, abusou da prática do patamar, do reajuste em patamares, espaçou demais, provocou disrupturas e agora elas estão sendo usadas exageradamente, exacerbadamente, para justificar que o preço tem que oscilar como se nós fôssemos um Japão, importador de tudo. Nós não somos. Nós corremos décadas atrás da autossuficiência em petróleo para poder ajudar as aéreas, por exemplo, a escapar de um furacão nos Estados Unidos ou de uma guerra no Oriente Médio e ficar 10 dias com um preço mais estável do que o resto do mundo e ter competitividade. E vice-versa, também se compensar depois, quando o preço ficasse mais abaixo, fizesse o patamar de preço funcionar. Isso é assim, qualquer país autossuficiente de petróleo usa a autossuficiência a seu favor, nós não usamos. Então, o agro lá da senadora Cátia já está sofrendo isso. Os fretes subiram de preço. A culpa é dos caminhoneiros que fizeram greve? Não, os caminhoneiros fizeram greve porque aconteceu uma política equivocada do senhor Pedro Parente, que conseguiu convencer o presidente Temer lá a fazer essa experiência que o Brasil nunca tinha feito na vida. Então, quando você, Andrei, desculpe, que eu sei que isso é natural das pessoas, acreditar que existe um monopólio e que a estrutura que a Petrobras tem que ser disponibilizada. A estrutura que a Petrobras tem, quando é um monopólio natural, terminal ou duto, está submetida ao regime de livre acesso. Isso está numa portaria, isso está em lei do petróleo, desde 97, e está nas portarias da ANP durante toda a década de 2000. Temos 20 anos com isso escrito e executado como lei e como portaria. Então, é só a regulação funcionar, mais uma vez, é usar bem a regulação. Então, enfim, o preço do QAV, no caso do QAV especificamente, é um preço internacional. Então, ao mesmo tempo, o ministro ou alguém vai para o mercado e diz assim, agora nós temos preço internacional no Brasil. Aí vem um ou outro, desavisadamente ou não, e diz, não, o preço do QAV é que está prejudicando, porque no Brasil é mais caro que outros lugares. Como é que pode ser mais caro em outros lugares se é internacional a paridade da importação? Não fecha esse argumento. Outra coisa é culpar impostos. Imposto também não é culpa, como a senadora Zenaide colocou aqui. Daqui a pouco ninguém mais paga imposto, o Estado não tem mais dinheiro para nada. O Estado mínimo, vamos forçar o Estado mínimo. Que mentalidade é essa? O Brasil depende do Estado. As empresas, os setores produtivos dependem do Estado para abrir caminhos. Como é que vai se fazer essa compensação, a senadora Cátia se referiu? Como é que ficam os estados mais longínquos? Para tudo, não é só para avião, para abastecimento de água, para transporte, para rodovia, para ferrovia, que a gente está relatando o projeto da ferrovia. Como é que fica? As concessões permanecerão no projeto das ferrovias que nós estamos relatando. Por quê? Porque o Estado brasileiro vai continuar tendo interesse em ainda conceder algumas ferrovias, onde ele vai construir, Valec, etc., vão construir, para depois passar para a iniciativa privada, porque no início eles não serão viáveis, serão vistos como não viáveis, como foi o gasoduto Brasil-Bolívia no início também. Se o Estado brasileiro, Petrobras estatal, não construísse o gasoduto Brasil-Bolívia, não teríamos o gasoduto Brasil-Bolívia. Então, nós somos um país que funciona assim, com o equilíbrio entre a iniciativa estatal e a iniciativa privada. Não podemos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não sou totalmente privatista e não sou totalmente estatista, por exemplo. Então, estou defendendo o meio termo. Nesse caso aqui, começar a culpar a Petrobras e os impostos por tudo que acontece de ruim e deixar passar um processo como esse, onde o CAD, onde as duas companhias, aliás, para fazer justiça aqui, a Azul não alegou inépcia do nosso requerimento. As duas que alegaram foram TAM e Gol. Então, a Azul está fora desse processo, trouxe argumentos e o CAD já tem esses argumentos lá, tanto a parte pública quanto a parte mais privada. Mas eu digo a vocês, para finalizar, se esse requerimento do CAD, senadora Cátia, nosso, que é conjunto, todos nós corroboramos isso, for indeferido por nulidade ou inépcia, porque está claro que a gente quer investigar as tarifas dos voos do nosso Estado, não precisa dizer isso,
e o cara tem a obrigação de buscar e fazer as suas pesquisas, porque se você não tem a base de dados, se ele não tem a base de dados, vou ter eu? Não, então eu não tenho condição de chegar lá com uma base de dados e dizer, olha, estou achando que está ruim aqui o negócio. Nós desconfiamos, porque está todo mundo aqui, afinal de contas, até essa hora, não há de ser à toa, como disse a senadora, bem colocadamente. Então, assim, se for indeferido, aí eu sou a favor da CPI. Não tem brincadeira, não. Aqui, peraí, não dá, né? A gente faz o pedido, leva na boa, vamos lá, vamos abrir isso aqui, para nós ajudarmos, para eu saber se é o QAV que é o seu problema, para eu saber se é o pneu do avião, se é o acesso, se é a falta de aeroporto, se é o fluxo, se Natal não é atraente, vamos fazer ela atraente. Enfim, queremos conhecer a razão. Mas se a gente não pode, por chicana jurídica, CPI neles. Obrigado, senador Jean Paul. Com a palavra, nobre senador Jaime Campos. Senhor presidente, senhoras e senhores convidados aqui, colegas senadores.